E aí, pessoal, bem-vindos ao Nada Santas Podcast. Eu sou a Mila Bervig. Eu sou a Manu Valentim. Entra e senta aqui com a gente. Bom, o tema de hoje é daqueles de tirar o fôlego. E nós vamos conversar sobre uma palavra que está com tudo, e com razão, que é independência. Fala pra nós, Manu, qual é o assunto de hoje? Hoje a gente vai discutir o papel da mulher na sociedade e como conquistar, sustentar e celebrar a nossa independência. Hoje a gente vai falar sobre independência e poder, a voz da mulher na sociedade patriarcal. Será que a independência realmente significa poder? E como nós encontramos a nossa voz no mundo e tantas vezes tenta silenciá-la? Como seria possível fazer isso? Eu acho que vale a pena a gente refletir sobre isso e muito mais, então fica aqui com a gente. Nada Santas, o teu podcast preferido. Bom, eu acho que a gente pode começar falando sobre o conceito independência feminina e por que a gente ainda precisa falar muito sobre isso em pleno ano de 2025. O meu entendimento é que a independência feminina nada mais é do que a capacidade de viver de uma forma autônoma, livre, né? Livre de dependências, e as dependências externas, assim, que acabam meio que limitando a nossa liberdade, né? Quando eu falo em dependências externas, eu acho importante trazer a questão da dependência financeira, que é quando a mulher não tem controle, né, sobre o que ela ganha, sobre a fonte de renda, sobre o poder econômico que ela tem, né, ou inclusive quando ela é dominada financeiramente por terceiros, seja por parceiro, por pais ou pelos familiares. A independência financeira nos dá um poder de escolha muito grande, né? De liberdade, de autonomia. Também acho importante a gente falar sobre a questão do conceito da independência emocional, né? Que eu acho que meio que norteia tudo, assim, que é a habilidade de a gente se manter com saúde emocional, autoconfiança, autoestima, Fiel. Sem depender de valorização externa, né? Sem depender de terceiros, enfim. E a questão também da independência intelectual, né? A gente ter a liberdade de pensar, de ter uma forma crítica, de refletir sobre as coisas, de tomar decisões baseadas no nosso próprio conhecimento, né? E também com base nas nossas experiências, a capacidade de buscar conhecimento, questionar os padrões que são impostos pela sociedade e expressar também as nossas ideias, né? E tudo isso é luta. A luta pela autonomia feminina, eu vejo ela muito assim, ela abrange desde o acesso igualitário a uma educação de qualidade até a questão do mercado de trabalho, né? E eles acabam impondo papéis rígidos para nós por conta do gênero. Isso, para mim, é muito visível, assim. A mulher é tudo muito mais difícil, né? Com o tempo, a gente tem conquistado cada vez mais espaço e voz dentro dos lugares, né? Então, é uma luta contínua, por mais que hajam desafios significativos, como a questão da desigualdade salarial, do sexismo estrutural, das barreiras de acesso que a gente passa com relação a recursos. A questão da autonomia feminina, ela é fundamental para que a gente possa viver de uma forma plena e igualitária, contribuindo para construir uma sociedade também mais justa, né? Para mim é bem estranho estar falando sobre isso ainda em 2025. E agora, né, trazendo isso que a Camila falou sobre autonomia, a mulher antes não tinha autonomia, e no momento que ela começa a adquirir autonomia, ela é taxada de masculinizada. As mulheres não conseguem mais acessar o seu feminino. A mulher tá deixando o homem feminino porque a mulher é muito independente, a mulher tá muito ativa, ela toma as iniciativas, aí ela não deixa o homem fazer o papel dele. Então, cada vez surge um obstáculo novo, né?
Cada avanço da mulher são 3 passos para trás para tentar ultrapassar um obstáculo novo. Então, é complicado, por isso que a gente trouxe esse tema, né? Parece que a gente tá chovendo no molhado, como se diz, só que na verdade não, né? Enquanto a gente não entrar nesses assuntos e discorrer mais e aprofundar mais, a gente não avança, né? Então, a gente trouxe hoje um tópico aqui que é o machismo estrutural e seus impactos na liberdade da mulher, né? Como o machismo molda comportamentos, leis e oportunidades. E aí a gente vem trazendo uma série de tópicos, inclusive podemos falar da nossa profissão, né, Camila? Exato. Eu, por exemplo, atuei um bom tempo aí na área do direito tributário e foi muito difícil pra mim. Primeiro, porque eu era mulher, né? Então, a gente atende essencialmente empresas, geralmente, né, nessa matéria. E aí tu chegar mulher, jovem, né, e passar uma confiança, passar uma credibilidade, né, num ambiente que é muito masculinizado, né? Predominantemente masculino. É complicado, tu tem que te provar muito, assim. Graças a Deus, né, foi possível, mas assim, eu passei por isso, né? As mulheres passam muito por isso, principalmente quando as mulheres são bonitas, né? Porque aí quando tu é bonita, isso chega primeiro que o teu... Intelecto. O intelecto e o quanto tu é competente, né? Claro, não vou ser hipócrita e não dizer que isso também facilita algumas coisas. Às vezes te dá acessos mais rápidos a algumas coisas. Mas aí vai depender muito de ti mudar esse caminho, né? Depois que tu chegar ali, para que tu não continue sendo levada com a maré como a bonitinha que tá ali por indicação de fulano, né? E mostrar o teu valor, mostrar que tu é uma mulher inteligente, uma mulher de respeito, né? Porque eu acho que isso também tem muito a ver com a maneira que tu te posiciona, né? Claro que tem muito cara escroto aí, que por mais que tu seja uma mulher séria, uma mulher que é posicionada, né? Que não dá abertura. Os caras passam do limite, mas tem muito a ver também com a posição da mulher de se impor, de se comportar, né? Enfim, de uma forma que imponha respeito, né? E então eu acho que entra muito nessa parte das oportunidades, né? Eu acho que muitos lugares ainda são muito machistas e acabam dando oportunidade mais para os homens do que para as mulheres, né? Nesse sentido justamente de que o homem impõe mais respeito, o homem domina melhor o ambiente, que a mulher é muito emocional, não vai saber demitir, Exato. Não vai saber contratar, vai ficar com pena, vai... E ainda hoje o machismo, ele molda comportamentos, né? E continuando dentro da nossa profissão, eu acredito que dê até para generalizar, né? Tu falou da questão da área tributária, ok, né? Mas dá para generalizar. Porque eu atuo numa área, né, em específico que tem... eu vejo, assim, mais mulheres especialistas na área e atuando, enfim. Mas igual, tu... Dentro do direito, sei lá, tu vai fazer uma audiência. Eu já tive situações em que eu fui ofendida em audiência, né? Porque se fosse um homem que estivesse no meu lugar, com certeza não teria ouvido o que eu ouvi. Então, assim, porque os caras... As pessoas acabam meio que não te dando credibilidade. Ou talvez porque tu é mais nova do que o outro advogado que tá ali. E já tá, sei lá, né, já é aqueles dinossauros que a gente chama da... Oi, juiz fulano, tudo bom, secretário tal. Exato. Ele já chega... Tem muito homem advogado, né, que já chega pra te constranger, digamos, né, pra tentar te deixar intimidar, inseguro, né, cumprimentando todo mundo pelo nome, né. Como quem diz, aqui eu domino. E eu, quando era estagiária, trabalhei com uma juíza, que inclusive nós trabalhamos com ela. E ela disse uma vez, me marcou muito isso, porque em audiência ela sempre era muito ela era muito severa e ela usava o martelo direto, lembra?
E um dia eu perguntei pra ela, assim, eu digo, doutora, a senhora não cansa, assim, não é desgastante essa coisa de ficar se, né, batendo e chamando ela assim, Camila, talvez se eu fosse homem, eu não precisasse usar tanto esse martelo e gritar, alterar a minha voz o tanto de vezes que eu tenho que gritar aqui dentro. E aquilo eu digo, pô, a mulher é juíza, passou em primeiro lugar num concurso difícil pra caramba, tá ali, entendeu? E seguido a gente via advogados meio que menosprezando ou não respeitando a autoridade dela dentro do ambiente. E aí eu tive a prova quando um outro juiz substituto foi substituir na vara de família e teve um caso muito urgente que precisou de uma audiência urgente, porque geralmente ele não fazia. E era um negócio, assim, pesadíssimo de briga mesmo, assim, briga de... E aí ele, não, vamos ter que marcar audiência, não tem jeito. Tanto que foi marcada a audiência de uma hora para outra. De um dia para o outro foi marcado. A diferença... Do tratamento. Isso que ele era uma pessoa extremamente calma. Ele é um... Acredito que ainda seja um doce de pessoa. Um homem educadíssimo, polido, calmo, que te passava paz, tranquilidade. O cara entrou na sala de audiência, aquele silêncio catedral. E aí ele, quando começou a acalorar a discussão, ele abriu a boca, pum. Uma frase, ele controlou a situação. Todo mundo quieto. Enquanto a Dulce precisava gritar e bater o martelo. E isso acontece até antes, né? Quando tem o sorteio pra ver em que vara que vai cair o processo, né? Tem muito isso, assim. Caiu com uma mulher. Agora estamos ferrados. Quando o réu é homem, né? Como se a mulher não tivesse discernimento suficiente pra saber quem é o errado na situação, né? A mulher é muito emocional. Vai julgar emocional. Esse processo. Exatamente. Com coração. Não que a mulher não seja, mas aí isso não tira o discernimento dela, né? A capacidade intelectual dela, né? Realmente. E a gente carrega um peso muito grande, né? Das expectativas sociais, assim. De dar conta de tudo, principalmente, Exato. né? As mulheres têm que dar conta de tudo, né? A gente batalha pra ter autonomia e, ao mesmo tempo, a gente tem que dar conta de tudo. E não só isso, né? Vou falar por mim, assim. Eu que sempre fui uma mulher que gostei de fazer esporte, gostava de uns esportes mais radicais, assim, não tão femininos, digamos assim. Sempre fui muito ativa, gostava muito de trabalhar, de ganhar dinheiro, não me importava se eu ficava trabalhando até de madrugada. E eu sempre me preocupei muito com, mas será que eu vou conseguir sustentar um papel de boa mãe sendo assim? Né? Porque eu morei num prédio, uma época, por exemplo, e era um prédio pequeno, moravam poucas famílias e a maioria das mulheres era muito dedicada aos filhos e não faziam, assim, as coisas que eu fazia, né? Eu saía de madrugada pra correr, fazer umas coisas. Claro, isso me permitia, porque o meu ex-marido, né, a gente se dá muito bem, ele fica bastante com a nossa filha e tal, então eu também tinha bastante tempo livre, né? Mas, assim, eu ficava pensando, nossa, será que as pessoas vão pensar que eu não sou boa mãe, né? Porque eu saio pra correr 3 horas da manhã, elas ficam, de certo, olhando e pensando como é que ela consegue fazer isso, né? Enquanto a gente tá aqui cuidando dos filhos e tal. E não é à toa que a gente se pergunta essas coisas, né? Se a gente se pergunta essas coisas é porque existe uma pressão social de se enquadrar naquela caixinha da mulher que vai trabalhar, volta pra casa, cuida dos filhos, quando é que vai trabalhar, né? E ganha dinheiro, porque quem sustenta a casa, o provedor é o marido, né? Ou quando rola tipo assim, os dois trabalham, engravida, botando na ponta do lápis vale mais a pena a mulher ficar em casa e cuidar do filho e o homem continuar trabalhando, né? Do que a mulher continuar no ambiente, né, fora no mercado de trabalho e colocar o filho numa escolinha, por exemplo. Isso. Como eu vejo isso acontecer, né? Querendo ou não, isso é um peso também de uma expectativa que colocam na gente. Daí a mulher, eu não sou... O marido fala, ela não é mais interessante. Eu tive um caso, assim, de uma amiga me contar que em certo momento o marido falou que, né, ela tava desinteressante e tal.
Poxa, o cara quer que ela fique em casa cuidando dos filhos, não quer que ela se desenvolva profissionalmente, e aí ele tem coragem de dizer que ela não tá mais interessante, instigante, não tem conversa, não tem papo, não tem uma coisa pra contar no final do dia, mas tu deu oportunidade pra essa mulher, tu perguntou pra ela assim, ó, olha, tu quer que eu busque as crianças 2 vezes na semana na escola, pra tu ir na academia, pra tu fazer um curso, pra tu descansar, pra tu dormir um pouco até mais tarde? Não, o cara não perguntou isso. Então assim, ó, na verdade, no momento que a mulher coloca o filho pra fora, falando bem, né? É aquilo, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa, uma expectativa. Tu tem que cuidar, entendeu? É a velha história. Quando eu era casada, eu falava muito isso. Onde é que tá escrito que no momento que eu me caso, eu tenho que lavar a tua roupa, eu tenho que cozinhar pra ti, eu tenho que cuidar dos nossos filhos, tudo sozinha. Então vamos fazer o seguinte, ó, cada um com seu cesto de roupa, tu lava a tua, eu lavo a minha. Porque não tá escrito em lugar nenhum que a mulher tem essa obrigação. Se a mulher tem que trabalhar que nem o cara, ela tem que botar dinheiro dentro de casa que nem o cara, por que que ela tem que ficar com as tarefas domésticas 100% sozinha? Exatamente, aí entra a questão de que da raiz da sociedade patriarcal que a gente carrega até hoje nos nossos relacionamentos, no ambiente de trabalho, na hora de receber uma promoção. Gente, as mulheres ainda ganham menos do que os homens. É absurdo. Pode ter a mesma qualificação, ocupar o mesmo cargo, a mulher ganha menos que o homem. A mulher deixa de ser contratada porque ela é mãe. Porque, ela é mãe, né? Daí ela vai ter que faltar mais ao trabalho porque vai ter que levar o filho no médico. Até na contratação, né? Isso é muito Exatamente. avaliado. Tem empresas que falam isso na cara da mulher. Tipo assim, mas tu tem filhos. Aí como é que é? E teu filho fica doente com muita frequência. Quando vai contratar o homem que tem filho, não pensa nisso. Exato, porque aí a mulher, quando é tem o homem, mulher, não. tu é casado ou tu é divorciado? Exatamente. Se tu é casado, né? E com os homens não rola isso. Na hora da entrevista, tu tem filhos. E com que frequência tu precisa, né, levá-los ao médico ou fazer qualquer coisa? Não, a mulher escuta. Assim como a mulher, quando acaba sendo mãe solo ou se separando, é questionada quando sai pra se divertir, né? Mas com quem que ficou o teu filho? Pô, com quem? Entendeu? Ficou com o cara que carrega lá 50% dos genes dela. Agora tá na noite. Não, exatamente. A mulher não pode se divertir, né? Ela tem que ficar só trabalhando e cuidando do filho. O quanto ela tá bem psicologicamente, isso não tem validade nenhuma. Ela tem que cumprir o papel dela. No momento que tu tem um filho, tu assume uma responsabilidade eterna de não ser mais uma pessoa individual. E aí, a minha mãe fala muito isso, né? Ela disse, hoje e sempre, se a mulher decide, opta por ser mãe, ela tem que tomar essa decisão consciente de que vai ser ela por ela. Porque ela disse, não dá pra contar com um parceiro, né? Tu pode ter a sorte de daqui a pouco ter um bom pai, um bom parceiro. Mas ela disse, se tu for ter filhos, tem que ter a consciência de que, infelizmente, ou felizmente, não sei, o filho é da mãe, entendeu? É da mãe. A mãe que vai ter que se virar. E daí, paciência se essa mãe tem independência financeira, se ela tem independência emocional, né? Pouco importa. Ela tem que fazer acontecer. E aí, esse é o peso que a gente carrega desse machismo que é encruado, assim. E ouvir essas coisas é absurdo. Eu não consigo... Pra ti não tem filhos ainda, é decepcionante e até desencorajante, né? E aí, fazendo um parêntese aqui, né? Gurias, pensem bem, analisem bem, não tenham pressa com quem vocês terão filhos. Porque isso é pro resto da vida. E se é uma pessoa com quem tu não tem facilidade de diálogo, tu não tem... não compartilha as mesmas coisas que vocês acreditam, né? Pra criar uma criança... É complicado, né? Eu já fui casada, eu tenho uma filha, eu me dou super bem com o meu ex-marido, ele acredita nas mesmas coisas que eu, a gente cria a Cecília de uma forma praticamente igual e renova essas teorias e expectativas, porque a gente tá aqui aprendendo a ser pai e mãe, né? E ela ser filha. A gente renova isso de ano a ano, de sentar na mesa e conversar os três. Então, eu não acho certo esse pensamento de que o filho é da mãe. Acredito que a Camila também Totalmente não. Né? Equivocado. O meu Totalmente. ex-marido, inclusive, né, nunca, em nenhum momento, disse assim...
Não posso ficar com a Cecília hoje. Eu tive a oportunidade de fazer tudo que eu quis depois que eu me separei. Ele nunca me disse assim, não vou ficar com ela. Nunca, 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 nunca. Inclusive, todos os problemas que a gente teve no nosso relacionamento sobre coisas que eu queria fazer e não fiz, ele me deu a oportunidade de fazer depois que a gente se separou, ficando com a nossa filha para que eu pudesse realizar as coisas que eu queria realizar. Então, eu acho que é isso, assim. Escolham as relações de vocês, escolham os lugares onde vocês vão trabalhar, né? Não se coloquem nesses lugares, porque a gente vai entrando num mundo onde acaba virando costume aceitar essas coisas, né? Onde tu ganha menos, onde tu é desrespeitado, onde tu assume cargas que te desgastam emocionalmente, e os anos passam assim, ó. E aí tu acaba culpando o teu filho por coisas que tu não fez, que tu queria fazer, e na verdade é um acordo entre o casal, porque por mais que o casal se desfaça em algum momento, o filho é dos dois, né, pro resto da vida. Então a responsabilidade é dos dois. Claro que eu sei que não... E aí quando tu vê, tu te pega ali fazendo o jogo, né, do equilíbrio, sem ter nada de nada. Tu não tem nada de independência emocional, nem financeira. Tu não tem um parceiro que tá ali junto contigo, contribuindo de igual para igual. Tu não tem nada, tu tá vivendo aquilo, equilibrando, né? E assim como tu disse da importância de pensar antes de ter um filho e com quem e como ter, se tu tá preparado para isso, eu acho também, como uma mulher que não quer ter filhos, né, não pretende ter filhos, que também tu pense bem e não te sinta culpada por não querer ter, né? É uma coisa que eu nunca tive vontade, eu nunca sustentei isso dentro de mim. Eu sempre brinco que eu não nasci com esse chip instalado da maternidade. E eu cansei de ouvir, não, mas nos 30 os teus hormônios vão gritar, vai virar uma chave e tu vai querer ser mãe. É um relógio biológico, meu pai falava. Teu relógio biológico, nossa. Mas qual é o sentido da vida de uma mulher sem ter um filho, gente? Meu pai falava não deixar descendentes e tal. Exato, então assim, pensem bem também sobre isso, sobre não ter a obrigação de ter filhos, né? Isso não cabe mais, não é uma decisão importante, né? Tem que ter certeza? Tem. Mas assim, pensem muito. Se tu não quer ter, não tenha. E foda-se o que os outros vão dizer, foda-se que, quem vai cuidar de ti? Tá, e aí? Tu tá fazendo... Tu não vem no mundo pra fazendo um filho dos outros, ou tu tá querendo uma garantia de um cuidador. E a criança é um ser humano, né? Que tu tá formando desde ali do nascimento. E ele tá repetindo tudo que ele tá vendo. Então, assim... No momento que tu tem um filho, em algum momento tu começa a te culpar por aquilo ali, começa a ver que não era aquilo que tu queria estar fazendo outra coisa, outras coisas, porque filho é muito legal, é maravilhoso, é uma experiência linda pra mulher, né? Falo isso sim de carteirinha, porque eu nunca tive sonho de ter filho também, foi uma construção quando eu me casei. Demorei pra ter filho, tive maior dificuldade, meu cérebro não acompanhava, meu corpo não fazia nada que o corpo de uma mulher faz, nada, absolutamente nada. Eu tinha que tomar remédio pra todas as fases do engravidar. Mas assim, não me arrependo, é muito legal, porém, é limitador, é muito limitador, justamente por isso que a gente tá falando na sociedade que a gente vive. Talvez um dia mude, justamente por esse tipo de conversa que a gente tá tendo aqui. Mas... é limitador. Limita territorialmente. Eu não posso resolver que amanhã eu quero ir morar lá em São Paulo, porque minha filha estuda num colégio aqui, o pai dela mora aqui. Eu, como uma pessoa que me preocupa com o emocional dela, eu não vou sair loqueando, indo pra morar no Rosa, por exemplo, que é meu sonho, morar no Rosa. Eu não vou morar no Rosa, entendeu? Porque como que eu vou morar no Rosa? Onde é que a minha filha vai estudar? Vou dificultar pro pai dela ver ela. Os avós vão morar longe. E aí? Aí tu tem que criar caixinhas, assim, como que eu vou ser feliz dentro dessas limitações? Então tu tem que estar disposto a te doar para aquela criança, né? Doar uma parte dos teus sonhos, das tuas vontades, para fazer aquele ser humano crescer, se sentindo desejado e feliz. E aí, tu tá preparado para isso? Tu quer fazer isso? Mesmo que seja sozinho? Porque eu tenho, né, o pai da minha filha, que é um super parceiro nessa criação, mas não é toda mulher que tem isso. Eu tenho várias amigas
que tem muito problema com o ex-marido, que o ex-marido não quer ver a criança, não ajuda financeiramente, várias coisas, totalmente diferente da minha vida. E é muito difícil. Porque daí a mulher, além de ter que lidar com essa situação, de querer fazer coisas que não consegue, porque tem uma limitação do que a criança precisa, do que a criança quer, porque o filho exige muito da mãe. Atenção, estar bem. A minha filha é uma que olha pra mim e fala assim, hoje tu tá triste, né? O que tu tem? Tu não tá bem, né? E aí, o que tu vai fazer? Tu tem que estar bem naquele dia que tu tá com o filho. Tu não pode não tá bem, porque não tem opção. Ele só tem aquele dia pra estar contigo. Ainda mais caso de pais separados, tu não pode nem tá mal. Tu não pode nem ficar doente. Tu não pode nem morrer. Entendeu? Nem morrer em paz pode. Então, assim, e tem outro relacionamento, né? Tem mais isso, né? Quando o homem tem outra mulher, depois de ter filho, é de boas, né? Agora, quando é a mulher, aí não deu certo. Já tá com outro. Já vai apresentar outro. Uhum. Tem filho de 2 pais. Um filho com cada pai. Não tem muito isso? Tem. Agora, o homem tem um filho com cada mulher, não tem problema. Agora, a mulher, é nega véia. Já tem um filho com cada pai. Então, até isso tu tem que pensar. Que tu tem que ter um filho e acabou. Porque se tu tiver com outro, aí já deu ruim. Não, é cilada, Bia. Aí nunca um mais. Filho de cada pai, nossa, cilada. Não, total. Não, é muito complicado. Eu acho que, além de eu me sinto privilegiada porque sempre fui respeitada, né, dentro da minha família, assim, até pelos meus amigos, pelas pessoas que importam, né, que agregam, nessa questão de não ter filhos, assim. Nunca tive esse julgamento ou uma imposição de que não, uma pressão de que tu deveria ter, não, né. E a minha mãe também sempre fala isso, né? Se é a tua vontade, se não cabe no teu projeto de vida, tu tá certíssima. E eu talvez me sinto também mais segura e tão firme da minha decisão, porque desde sempre eu fui educada, enfim, por uma mãe também, uma mulher que sempre foi muito batalhadora e muito além do tempo dela na questão de buscar essas autonomias que a gente falou, né? Uma mulher que veio do nada e reconstruiu, na verdade construiu uma vida, né, com base na autonomia, enfim. E aí ela sempre trouxe isso pra nós, assim, da independência em todos os sentidos, tanto pra mim, pra minha irmã, meu irmão, né, mas principalmente pra nós duas, pra minha irmã e pra mim, de tipo assim, sejam independentes. Não quero ir na aula, vai na aula, vai estudar. Chegou a época da faculdade, não admito que rode numa cadeira da faculdade. Vai pra faculdade, vai chegar 11 horas da noite, vai acordar às 6 da manhã pra trabalhar. Tô nem aí, eu fiz isso a vida inteira. Vai trabalhar, né? Teve um episódio que me marcou muito, assim, na época, tava na faculdade, sei lá, não tinha nem 20 anos ainda. E aí eu tinha um namorado ali e tal, e terminamos o relacionamento e eu tava no quarto chorando, né? Me esvaindo, como se aquilo fosse o fim do mundo, né? Hoje eu tô dando uma sacudida, vamos trabalhar porque tem que pagar as contas. Mas aí eu me esvaindo e tal, e a minha mãe entrou no quarto, conversou comigo assim, tipo assim, mas o que aconteceu, não sei o que, tá, terminou então, é isso? Tá, então vamos fazer o seguinte, chora hoje tu chora, amanhã de manhã vai tocar o teu despertador, tu tem que trabalhar, né? Então a partir de amanhã a gente não chora mais dentro dessa casa por causa desse motivo, e tu vai focar no teu trabalho amanhã e no teu estudo, porque, Camila, homem não vai te garantir nada. Tu ficar chorando dentro desse quarto não vai te dar nada. Agora, tu sair, botar tua roupa e ir trabalhar, vai mudar a tua vida. E eu nunca esqueci disso, sabe? Então, ter essa base de correr atrás da independência financeira é muito importante, né? Eu acho que ainda mais para essa nova geração de mães que estão vindo agora, incentivar cada vez mais que seus filhos, suas filhas principalmente, sejam independentes, né? Porque eu vejo muito hoje a questão das redes sociais traz a procura de meu sonho é ser esposa troféu, né? Agora virou moda o ser esposa troféu. Me manda um pix. Exato. Tudo assim, pedir pix. Olha, pedir pix pro cara pra fazer a unha.
Eu queria pra fazer uns cílios. Gente, o dia que eu pedi um Pix pra um cara pra fazer minha unha, me bota no CAPS. Entendeu? E não só vocês mães, né? Vocês pais também, né? Principalmente pais, porque é importante pra mulher ser validada pelo pai, né? O meu pai era um homem... A minha mãe já era mais patriarcal, assim, né? Ela foi criada por um pai que era bem machista, assim. Então, ela veio, assim, muito forte com essa coisa de... tem um marido, é errado a mulher não aceitar presente, essas coisas. E meu pai já falava muito isso que a mãe da Camila falava pra ela, né? Conquiste as tuas coisas, tenha um apartamento, tenha o teu trabalho, tenha as tuas coisas pra tu poder escolher o tipo de relacionamento que tu quer ter. Tu não estar num relacionamento porque tu precisa de outra pessoa pra te manter. Exatamente. Né? E eu acho que isso também dá uma segurança, né? Porque daí tu tem um norte de alguma coisa, né? E tu não te submete a qualquer coisa também. Aí fica muito essa questão de tu escolher, não ser escolhida, né? Eu gosto de escolher. Eu não espero ser escolhida. E eu acho fundamental, eu até trouxe aqui uns dados, porque eu acho importante, né? Sobre a questão dessa independência financeira feminina, que é um pilar, é uma base para a liberdade. Porque não existe liberdade sem independência financeira, menina. Não existe. Não existe. Com independência financeira, a gente faz o que quer. A gente tem um mundo, né? Até pela instabilidade de possibilidades. Dos relacionamentos, né? Hoje tu tem um cara que te sustenta e daqui a pouco se esse cara te deixar. E se tu ficar anos com esse cara, daí tu não tem profissão, tu não tem estudo, tu não tem nada, tu vai fazer o que da tua vida? Tu vai submeter os teus filhos a isso, se for um cara que não vai cuidar dos filhos? Ou tu vai ficar num relacionamento onde, sei lá, vamos pensar numa coisa drástica, onde tu apanha, onde tu é humilhada. Tu vai ficar num relacionamento desses e fazendo teus filhos verem isso e crescerem com essa situação e esse ensinamento, né? Esse modelo de relacionamento, porque tu depende financeiramente de alguém pra sobreviver. Será que isso é uma coisa que se sustenta, que te sustenta como ser humano? O importante é não deixar cair dentro dessas situações, né? E aí isso acaba criando um comodismo, né? Porque também pro teu parceiro isso acaba né, sendo indiferente. E tem muito homem, tem muita mulher, porque hoje em dia tem isso também, né? Da mulher que sustenta a casa, que ela faz tu acreditar, e ele faz tu acreditar que se tu sair dali, tu não vai conseguir te sustentar, né? Mas se tu sair daqui, tu não vai ter um emprego que tu tenha esse padrão de vida que tu tem aqui, né? Mas eu acho que dignidade não tem a ver com padrão de vida, Exatamente, né? Não tem nada a ver. Bom, como uma mulher empreendedora, né, eu busquei alguns números e embora o número de mulheres empreendedoras tenha crescido no Brasil, tá? Isso de acordo com o Sebrae, as mulheres representam 30% dos empreendedores, mas enfrentam dificuldades muito maiores para obter recursos financeiros e apoios institucionais. Aí, além desses obstáculos, tem também o obstáculo do mercado de trabalho, e é a questão da desigualdade de salário, principalmente após a maternidade. Não é demitida, né? Exato. E os estudos mostram que as mulheres elas podem sofrer uma queda de até 20% de salário depois que se torna mãe, mesmo quando tem qualificação e experiência semelhante ao dos homens. E a gente não tá falando do mesmo trabalho, né, gente? Porque quem é da área provavelmente vai dizer assim, mas não pode reduzir salário. Gente, mas aí assim, no momento que eu vou procurar uma vaga de emprego, eu digo que eu tenho um filho, principalmente quando é um filho pequeno, tem menos de 1 ano, ou até 1 ano, 2 anos, eles já limitam o teu salário ali, porque eles já calculam que de repente não vai dar certo e eles vão ter que te demitir. Exato, daí entra a redução da participação feminina depois da maternidade também. E de acordo com os dados da OIT, né, que é a Organização Internacional do Trabalho, 28% das mulheres acabam abandonando o mercado de trabalho em razão da maternidade. São sobrecarregadas com o trabalho remunerado e também sobrecarregadas com o não remunerado. Ou seja, a maternidade ela traz uma dupla jornada, né? Onde as mulheres não apenas continuam trabalhando fora, mas também assumem a maioria das responsabilidades dentro de casa com os filhos. E no Brasil, né, a taxa de participação das mulheres na força de trabalho ela diminuiu
significativamente entre mulheres com filhos menores de 6 anos, caindo de 58,5% para 46,5% quando comparado com mulheres sem filhos. Isso de acordo com os dados do IBGE. E vamos pensar, trazendo assim uma realidade real, né? Uma mulher que trabalha, vamos dizer aí, das 8 da manhã às 6 da tarde, né? Ela tem que trabalhar, e aí como é... Vamos dizer que ela não tem condições de colocar o filho numa escolinha particular ou ficar com uma babá, né? A gente sabe as dificuldades das escolinhas públicas e que nem sempre consegue vaga, né? Então, vamos partir desse pressuposto, tá? Uma mãe que não tem retaguarda aí de família para ajudar a cuidar do filho. E isso também vale para os pais, tá? Porque tem muito pai que cria filho, né? Não vamos falar só das mulheres, mas... Enfim. Trabalho das 8 às 6, daí ela tem que fazer mercado, lavar a roupa, cozinhar, dar almoço para essa criança, levar na escola, buscar na escola, fazer tema, tá apresentável para chegar no trabalho, de cabelo pintado, de roupa passada, unha feita, porque tudo isso é exigido, né? Pra gente ascender na profissão, a gente tem que estar apresentável. Pra estar apresentável, a gente tem que também estar feliz. E pra estar feliz, a gente também tem que estar bem em casa. E o filho tem que estar limpo. Porque às vezes a mãe... olha ali, ó. A unha tá feita, mas o filho, olha ali. Mas camiseta mesmo... toda amassada. E aí, mesmo pra mulher que não tem filhos, tá? Eu vou me colocar agora nesse lugar da mulher que não tem filhos. Pô, eu tenho uma rotina de trabalho bem pesada, né? Eu tenho meu escritório que me demanda tempo e bastante tempo, e é um lugar que eu preciso mantê-lo de certa forma, porque também não é um lugar que garante só o meu sustento, né? Garante sustento também de outras pessoas. E eu tenho trabalho fora do meu escritório, né? Prestando uma assessoria jurídica para o Poder Legislativo. E eu me vejo numa situação de que eu tenho hora pra sair de casa e eu não tenho hora pra voltar. Entende? Eu canso de chegar em casa 10 horas da noite. 11 horas da noite. Desce. Então, assim... E parece que nunca é o suficiente e tu sempre escuta uma coisa ou outra, né? E tem que estar sempre correndo atrás... dessa questão de tipo assim, não, mas eu preciso crescer, eu preciso né, adquirir, eu preciso, eu consigo, eu vou, eu faço, né? Esses dias eu li algo que eu achei bem legal, fiz sem dinheiro, fiz sem apoio, né, sem estrutura, fiz sem tempo, mas fiz e sigo fazendo. Então parece que a gente vive nesse looping, assim, de seguir fazendo. Até que ano passado, final do ano passado, eu vinha num ritmo muito frenético, assim. E eu decidi, em terapia e comigo mesma, de que esse ano eu iria fazer diferente. Né? Eu iria limitar isso. De conseguir chegar em casa mais cedo, a ponto de que eu não vivia dentro da minha casa. Eu troquei de apartamento, fiz toda uma reforma, montei um apartamento novo e eu não conhecia meu sofá. Entendeu? De chegar um momento em que eu sentei no meu sofá assim, porra, que sofá bom, né? Fui eu que comprei, tipo assim. E eu nem olhava a minha TV da sala. Não começa a te isolar das pessoas também, exatamente. Né? Porque no final de semana tu chega em casa, tu quer ficar só em casa sozinha, porque tu quer entender que tu não tá mais trabalhando. E tudo isso em nome do quê? Porque, claro, de correr atrás de uma independência, mas também de ver que é muito mais difícil pra gente. Por que pra nós é muito mais difícil? Aí eu canso de ver o cara que também é solteiro, que daqui a pouco, das 6 horas da tarde, ele já tá lá na academia fazendo o treininho dele, daí ele vai chega em casa, né, toma o mate dele, ou a cerveja, ou o negócio, liga a televisão, tá tudo certo. E tu tá lá, no corre, sem saber, tipo assim, não apagou ainda o fogo do dia, né? Não sabe, às vezes eu comento, chego em casa tão cansada, com fome, com sono e louca pra tomar banho. Daí, bom, queria desenvolver uma técnica de comer no chuveiro e dormir ao mesmo tempo. Porque meu sonho era chegar em casa e já ter alguma coisa pronta. Exatamente. Isso aí seria muito bom. A minha filha hoje falou assim pra mim: mãe, não cozinha nada.
não vamos sujar a louça, né? Pra tu poder descansar um pouquinho. Pega alguma coisa que já tá pronta na geladeira pra esquentar pra mim. Então, assim, essas coisas, assim, fazem a gente pensar, né? Como é importante, em algum momento, ter alguém que mostre que tá vendo o que tu tá passando. Por mais que tu te esforce, né? Tu também tem uma fragilidade em algum momento do dia. Tu também é um ser humano, tu também precisa que alguém cuide de ti. Porque eu acho que no momento que a mulher fica adulta, as pessoas pensam que ela não precisa de mais nada. Ela não precisa de um colo, de um carinho, de uma comida, de um banho, de um nada, né? Mas a vida faz a gente ser aquela mulher que faz tudo. Exatamente. Não, eu resolvo tudo, eu faço tudo. Exatamente. Até que chega um momento que tu te pega assim, pô... Eu no meu casamento, Queria muito alguém que resolvesse as coisas pra mim. Isso, a gente dividia todas as contas, 50-50, mas ele achava muito ruim, assim, eu não fazia parte da questão da casa ali, da limpeza, das coisas, né? Eu chegava muito tarde, ele trabalhava home office. E na minha cabeça eu pensava assim, tá, mas ele trabalha home office, ele tá ali, ele pode botar uma roupa na máquina enquanto dá um intervalo ali. Eu tô lá em Porto Alegre, eu vou pegar o maior trânsito pra voltar, vou chegar 8 da noite em casa, a minha profissão é uma loucura, ninguém me procura porque tá tudo bem, as pessoas me procuram porque ela tem um problema, tem uma carga emocional junto com o que ela tá me pedindo, eu tenho que ouvir todo o problema, a pessoa joga em cima de mim uma energia. E aí eu chegava em casa e ele falava assim, não, nem senta, uma casa tem rotina, tem que recolher a roupa, fazer não sei o que, porque eu fiquei aqui, eu já lavei a roupa, tu tem que estender, não deixa o copo aí, parará. E aí, claro, isso fez eu entender várias coisas, né? O que o homem que trabalha fora e a mulher que é dona de casa faz com esse homem. Porque ela não fez nada além de limpar a casa. Então ela não quer que ninguém suje e ninguém nada, e ninguém estrague o trabalho que ela fez. Né? E ela não pensa no que esse homem passou quando ele tava lá fora trazendo o dinheiro pra casa, né? Então é isso. Nós vamos fazer um parênteses. O trabalho da dona de casa, pra mim, é o pior trabalho. É, com certeza. Porque ele tá ali todo santo dia, ainda mais pra quem é dona de casa raiz, com família, filho pra alimentar, marido, roupa pra lavar todo dia. E é o trabalho invisível que a gente chama. E é um trabalho invisível, né? Tanto que vários países já estão usando isso do trabalho doméstico, né? Como tempo de trabalho prestado para fins de aposentadoria, né? E para fins de pensão alimentícia já se usa, enfim. Mas, gente, é um trabalho muito ingrato, porque todo dia tu tem aquilo ali. Todo dia. E eu, claro, não tô tirando, né, aqui, porque como a gente fala de outras pessoas aqui, traz até casos pessoais nossos, a gente tem que deixar tudo muito claro pra que ninguém se ofenda, né? No meu caso, do meu casamento, eu também me coloquei numa zona de conforto, porque como ele fazia tudo dentro de casa, eu me acostumei com isso, né? Então eu chegava em casa e fazia o papel do maridão, né? Eu sentava e esperava a comida ficar pronta, esperava ele descongelar um negócio, né? E ele era muito parceiro, ele limpava banheiro, fazia todos os negócios, cuidava da filha. Eu, às vezes, quando nossa filha era bebê, não tinha nem perdido o umbigo, eu chegava em casa às 3 horas da manhã, do escritório. Entendeu? Eu nem tinha almoçado. Minha vida era assim, o meu telefone tava sempre tocando, eu atendia telefone 3 horas da manhã, porque tinha cliente que era do exterior e não tinha horário. E ele falava, tu tem que parar com esse telefone, tem que desligar esse telefone, né? Então, assim, tem muito isso também. Trazendo pra dentro do nosso assunto, o meu pai falava pra mim que eu tinha que ser independente. Só que eu levei isso tão ao pé da letra que eu, de certa forma, entrando na parte do mulher se masculinizar, que às vezes é excessivo esse termo, mas eu fiz um pouco isso. Eu achei assim, tá, ele tá em casa, então ele que faça, ele que cozinha, ele que isso, que aquilo, porque eu tô trazendo dinheiro pra casa. E os homens se colocam muito nesse papel. Então eu acho que não pode nem ser muito 8 ou 80, sabe, gente? O casal tem que se ajudar, os dois têm que fazer o serviço da casa, os dois têm que ganhar dinheiro e os dois têm que cuidar do filho. Aí não fica difícil pra ninguém. Eu, muito tempo, deixei muito em cima do meu marido isso. E quando eu aprendi já era tarde, e quando ele aprendeu também a valorizar que eu tava buscando dinheiro e trazendo dinheiro parelho com ele também já era tarde. Então eu acho que é isso, assim, a gente tem que valorizar o esforço dos dois. Importante, homens incentivem suas parceiras a crescerem, a serem sempre melhores, apoiem seus projetos, entendam, né, que muitas vezes vai precisar chegar tarde em casa, ou deixa vai a mulher chegar... arriscar.
isso, ou vai chegar também sem cabeça pra nada, né? Porque, claro, vai muito da profissão, né? Eu falo por mim, assim, tem dias que eu chego em casa que eu não quero ouvir a voz de ninguém, porque eu já tô cansada de resolver o problema dos outros e, né? Mas, assim, incentivem. Eu acho que incentivar a independência da mulher é fundamental. Independente do lado que venha, seja do parceiro, da família, dos amigos, né? Incentivar um projeto que tá ali, incentiva. Acho que faz toda a diferença. Bom, e depois de todo esse papo, né, de independência, influência do machismo e tudo mais, as dificuldades que a mulher passa, eu acho interessante a gente trazer um pouco da impressão, né, que se tem do comportamento masculino diante da independência feminina. Né? Isso gera, na verdade, reações bem diferentes, assim, dependendo do fator cultural do cara, do nível de consciência que ele tem sobre igualdade, né, de gênero, experiência pessoal, educação. Então, assim, reações que eu vejo de forma positiva é quando o cara vai lá, te dá o apoio e a parceria, né? A valorização da igualdade entre gêneros. Os homens que apoiam a carreira da mulher, a divisão igualitária da responsabilidade, né, doméstica, a autonomia financeira da mulher também tende a ser a questão da independência feminina, mesmo que como um símbolo de progresso, assim. E a questão da reação negativa da independência feminina, que é o sentimento de ameaça de insegurança, né? O cara acaba se sentindo inseguro. O medo da perda do poder, do domínio sobre a mulher, né? O sentimento de inferioridade. Exatamente. A resistência de compartilhar as responsabilidades, principalmente as domésticas, né? Então, eu acho que fica esse questionamento para os caras. Vocês querem ser os que fazem parte das reações positivas ou das negativas? E das mamães aí que estão criando meninos, né, gente? Façam seus meninos lavarem a louça, compartilharem, ajudarem vocês nas coisas da casa, para eles não crescerem achando que a esposa vai ser uma extensão da mãe, que ela vai ter que passar as roupas todas dele e lavar a roupa e cozinhar e cuidar dele emocionalmente e fisicamente, né? Vocês estão fazendo um bem para a sociedade e vocês tiverem filhos, homens e meninas também, principalmente, né? Vocês não fazerem o menino crescer com esse pensamento e a filha de vocês ficar vendo que isso é o futuro dela, né? E aceitar isso, ser infeliz. Bom, não podíamos deixar de citar, então, nesse episódio tão intenso e de um assunto tão importante, algumas mulheres que fizeram e ainda fazem a diferença no mundo. Eu começo pela Malala, né, que é defensora da educação feminina. Malala era uma ativista paquistanesa que, aos 15 anos, ela foi vítima de um ataque, né, de um atentado dos talibãs por lutar pelo direito das meninas ao acesso à educação. E ela acabou se tornando um ícone global, né, mostrando que mesmo nas situações mais extremas, a luta pela educação e pelos direitos das mulheres é uma forma poderosa de resistência e transformação. Eu trago a Marie Curie, que é pioneira da ciência e da pesquisa, né? Ela foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel. É uma das cientistas mais respeitadas da história. Ela foi a primeira pessoa independente de gênero a ganhar 2 prêmios Nobel em diferentes áreas, né? Na física e na química, pelas suas pesquisas sobre radioatividade. E Curie não apenas fez descobertas científicas revolucionárias, mas também quebrou barreiras, né? Em uma área dominada por homens, e ela se tornou o símbolo de dedicação à ciência, superação e de luta contra o sexismo em campos intelectuais, né? Temos também a Oprah Winfrey, e ela foi da pobreza até uma liderança global. Ela foi criada em situações de extrema pobreza, sofreu abuso durante a infância, enfrentou discriminação racial e de gênero. Né? Contudo, ela superou tudo isso para se transformar numa das mulheres mais influentes do mundo, né? Como apresentadora de TV, empresária e filantropa. E ela revolucionou o mundo da mídia e se tornou um exemplo de perseverança e autossuperação.
Através da sua jornada, Oprah ensinou que é possível transformar adversidades em oportunidades, mostrando o poder da resiliência, da autodeterminação e da generosidade. A gente também pode citar a Beyoncé, né? É uma referência aí de arte, empoderamento e igualdade, né? Ela não é apenas uma cantora e performer, mas é também uma ativista, né? Que usa a sua plataforma para defender a igualdade de gênero, os direitos das mulheres e o empoderamento negro, principalmente. Com músicas como Run the World, né? Girls, ela se tornou uma referência de força feminina e resistência à opressão. E a Beyoncé usa a música e influência para celebrar, né, a mulher em todas as suas facetas e se tornou uma defensora ativa da autonomia feminina, especialmente no contexto da igualdade racial e de oportunidade no mundo da música. E para finalizar, eu trouxe a minha artista favorita, que é a Frida Kahlo, né, que é uma artista mexicana, que a vida dela e a obra foram marcadas por muitas dores físicas e emocionais, né? Ela teve um grave acidente de trânsito e ela passou a ter diversas cirurgias e anos de sofrimento. Mas isso não impediu que ela se tornasse, né, uma das artistas mais icônicas da história. E a arte dela refletia as lutas internas, né? A aceitação da própria identidade, a busca pela liberdade pessoal. Ela não só revolucionou a pintura, né, como também se tornou um símbolo de empoderamento feminino e autoaceitação e de libertação dos padrões impostos pela sociedade. Eu finalizo aqui com a Simone de Beauvoir, né? Que é filosofia e feminismo puro, né? Ela foi uma das maiores filósofas do século XX e uma das figuras mais importantes no movimento feminista. O livro O Segundo Sexo, de 1949, é uma obra fundamental para entender a condição das mulheres na sociedade. E ela desafiou papéis tradicionais de gênero e questionou as expectativas da sociedade em relação à mulher, argumentando que a mulher não nasce mulher, né, mas se torna mulher. Ela abriu portas para uma forma de pensar sobre feminismo, libertação e autonomia feminina, influenciando gerações de mulheres que lutam pela liberdade e pela igualdade. Então, são mulheres aí pra gente comemorar, né, sempre relembrar e se inspirar. Diariamente. Bom, é isso então. Espero que no final desse episódio tu te sinta mais inspirada a agir, né, a usar a tua voz e a lembrar de que a tua independência é sim um grito de poder pro mundo. Não permita que ninguém te diga que a tua voz não vale, né? Porque quando as mulheres falam, o mundo escuta. E acredite, o mundo está pronto para ouvir mais do que nunca. E daí, né? O que tu vai fazer agora, mulherada? Vamos lá. Vai usar a tua voz para mudar a tua história. Vai usar a tua independência para ajudar outras mulheres a encontrarem a independência delas, né? Não perde tempo, porque a revolução já começou. E é sempre bom lembrar que a independência feminina ela não é sobre ser melhor que homens, né? É sobre ser boa o suficiente para não precisar da aprovação de ninguém. Obrigada pela tua companhia aqui hoje no nosso sofá. Segue o Nada Santas, né? No Instagram, no YouTube. No Instagram a gente tá no @nadasantas_podcast. Eu tô no Instagram @manoSvalentim. Eu tô no Instagram milabervig, né? @milabervig com W. E eu sempre gosto de lembrar aqui, te inscreve no nosso canal, segue as nossas redes sociais, compartilha o nosso conteúdo. E é isso, né? Conheçam aí as nossas redes, nos sigam, comentem, compartilhem com a gente as suas histórias. Pra gente é muito enriquecedor, né? Poder ter essa troca. O objetivo do programa é esse. E até o próximo episódio. Tchau! Tchau!